Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, o foco da nossa análise é uma transição que, olha, é absolutamente vital para qualquer liderança no mundo dos negócios. A gente vai mergulhar na passagem daquela simples gestão operacional, do clássico apagar de incêndios diário, para um papel de liderança verdadeiramente estratégica, capaz de criar valor de forma sustentável. Porque, vamos ser sinceros, num cenário de mudanças constantes, só reagir ao dia a dia não é mais suficiente. A gente precisa antecipar. A ideia aqui é investigar as origens da estratégia, destruir alguns mitos bem perigosos e entregar um tutorial prático para garantir que os planos realmente saiam do papel e não fiquem só no campo da ilusão. Para entender bem o peso dessa transição, a gente só precisa olhar para dois gigantes que, infelizmente, desmoronaram: a Kodak e a Nokia. Ambas foram vítimas das suas próprias ilusões operacionais e da total falta de visão de futuro. Imagina só, a Kodak literalmente inventou a câmera digital, mas preferiu se apegar de forma rígida ao seu modelo tradicional de venda de filmes de revelação. Já a Nokia, que lançou o primeiro smartphone lá em 1996 e dominou o mercado de celulares por 14 anos seguidos, simplesmente ignorou os sinais de que o comportamento do consumidor estava mudando. Eles deixaram a concorrência engolir o mercado. Custos de oportunidade altíssimos, decisões erradas e aquela falsa sensação de liderança eterna acabaram destruindo esses dois impérios. 7,2 bilhões de dólares. Pois é. Esse foi o valor pelo qual a divisão de smartphones da Nokia acabou sendo vendida para a Microsoft. Pode até parecer uma fortuna, né? Mas para uma empresa que chegou a ter ações valendo 65 euros lá no ano 2000 e que controlava metade de todo o mercado mundial, esse valor é, na verdade, preço de sucata. É um número chocante e ele ressalta perfeitamente por que falhar na hora de adaptar a estratégia diante de inovações tem um custo irreversível. Então, para entender como não cometer esses mesmos erros, vamos entrar na seção 1, Origens e mitos da estratégia. Para começar, a própria palavra estratégia vem do grego strategos, que significa a arte do general. E a evolução histórica desse conceito é fascinante. Lá por volta de 500 a.C., Sun Tzu já focava na importância de se conhecer o ambiente e os inimigos. Dando um salto para os anos 1500, a gente tem Maquiavel trazendo o conceito de virtude e a necessidade de preparar bem a organização. No século XIX, Clausewitz consolidou a teoria do embate. Hoje, graças a pensadores modernos como Carlos Matos, a estratégia finalmente migrou do campo de batalha militar para o planejamento focado nos conselhos corporativos. Só que tem um detalhe, essa herança militar deixou algumas cicatrizes profundas no pensamento corporativo, criando mitos que simplesmente engessam o crescimento das empresas hoje. A gente precisa destruir 6 deles agora mesmo. Primeiro, estratégia de jeito nenhum, é um retiro anual isolado num hotel, é um processo contínuo. Segundo, não é guerra. No mundo dos negócios, o foco principal é ser diferente e criar valor, não apenas sair aniquilando a concorrência. Terceiro, não é sinônimo de crescimento a qualquer custo. Quarto, não é um plano imutável gravado em pedra. Quinto, o planejamento não pode ser tão complexo que ninguém na empresa consiga entender. Ele precisa ser completo, claro, mas simples. E sexto, estratégia não é um grande segredo trancado na sala da diretoria. O conhecimento tem que permear e envolver a organização inteira. E isso nos leva direto para a seção 2, a nova mentalidade estratégica. O ponto crucial para o sucesso moderno é entender a diferença absoluta entre duas formas de operar. De um lado, a gente tem a mentalidade imediatista, aquela que foca só no próprio departamento, pensa exclusivamente nas metas do mês que vem e olha só para o ambiente local em que atua. Essa é a verdadeira essência da ilusão operacional. Do outro lado, existe a visão estratégica, onde a preocupação central é a empresa como um todo, o horizonte foca na criação de valor para os próximos anos e o olhar é global. Profissionais que querem de fato maximizar sua contribuição para as organizações precisam atravessar essa ponte urgentemente e abandonar o comodismo perigoso do curto prazo. O autor Henry Mintzberg aprofunda super bem essa transição através dos 5 P's da estratégia. Ele mostra que uma estratégia robusta é muito mais do que um documento burocrático. Ela é um plano intencional para guiar o futuro. É um padrão de comportamento que se mantém coerente com o passar do tempo. É uma posição única e valiosa perante a concorrência. É uma perspectiva profunda que precisa estar impregnada na cultura da equipe. E, por fim, é um pretexto, ou seja, uma manobra ágil para superar os desafios do dia a dia. Resumindo, é um fenômeno vivo e dinâmico. Avançando um pouco mais, entramos na seção 3, navegando por oceanos e ambientes.
Olha, existe uma divisão brutal na gestão contemporânea. Nos chamados oceanos vermelhos, as regras do setor já estão super definidas e a competição é sangrenta. As empresas ficam ali lutando por fatias de mercado saturados, focando quase sempre apenas em cortar custos. Já a abordagem de oceanos azuis busca redefinir o grupo de compradores por meio da inovação de valor. Em vez de ficar lutando com os rivais, a ideia é tornar a concorrência irrelevante, criando novos espaços de atuação. Basicamente, é a diferença entre ficar brigando por migalhas e descobrir um continente inteiro inexplorado. E o mais interessante nesse cenário inovador é que o inimigo não precisa necessariamente ser aniquilado. Quer um exemplo claro? Pensa na relação entre a Apple e a Samsung. Elas são rivais brutais no mercado de celulares, certo? Mas atuam numa cooperação técnica super profunda. A Samsung fornece telas de ponta para a Apple. Com isso, a Apple garante peças de altíssima qualidade e a Samsung ganha uma escala gigantesca de faturamento, evitando que outros fornecedores se fortaleçam. Esse é o famoso modelo de cooperação. Ele exige flexibilidade dos executivos para cooperar com o próprio adversário em prol de ganhos estruturais e mútuos. O que nos traz a seção 4, o falso plano anual? Como o genial Peter Drucker já dizia, sempre que a gente não consegue explicar algo importante, é hora de parar e pensar. E aquela premissa de que o planejamento estratégico deve ser feito só uma vez por ano, totalmente preso a um calendário financeiro, é uma armadilha fatal. Pensa bem, se um novo concorrente super disruptivo surgir em abril, não faz o menor sentido esperar até dezembro para poder reagir, né? A liderança precisa adaptar os planos com agilidade. A visão estratégica, na verdade, é um alvo móvel, que tem que ser ajustado constantemente à velocidade das transformações do mercado. Para construir mapas de visão organizacional sem cair na burocracia, a gente tem um passo a passo executivo bem prático. Passo 1. Conduzir um escaneamento ambiental contínuo. Isso significa usar ferramentas, como a matriz SWOT, de forma bem dinâmica para cruzar as forças internas com as ameaças externas em tempo real. Passo 2. Usar esse radar afiado para saber diferenciar direitinho o que é só um modismo passageiro do que são oportunidades reais de criação de valor para os clientes e para as partes interessadas. Passo 3. Formular diretrizes ágeis que apontem a direção certa, permitindo ajustes rápidos de rota. O objetivo não é prever o futuro com perfeição, mas sim concentrar os recursos nas escolhas mais consistentes. Chegamos então à nossa última parte, a seção 5, execução que cria valor. Tem uma estatística aqui que é bem alarmante e que a liderança precisa encarar de frente. Mais de 50%, ou seja, mais da metade de todos os planos estratégicos, simplesmente nunca saem do papel. Eles morrem dentro de gavetas ou em pastas virtuais esquecidas. Elaborar visões de vanguarda e formular planos flexíveis são passos fundamentais, com certeza, mas são completamente inúteis sem uma coordenação implacável. A execução é a verdadeira engrenagem que transforma todo aquele planejamento abstrato em uma realidade competitiva. E para reverter esse cenário de fracasso na hora da execução, é vital adotar algumas boas práticas bem concretas. Primeiro, a comunicação interna precisa ter clareza absoluta. A equipe de vendas, por exemplo, tem que entender o porquê estratégico por trás do lançamento de um novo produto, e não apenas saber qual é a meta de vendas daquele mês. Segundo, é necessário um alinhamento individual impecável, onde a bonificação ou a avaliação de um gestor reflita diretamente os objetivos de longo prazo da empresa. Terceiro, a gente precisa quebrar de vez os silos departamentais. As equipes de marketing e de logística têm que conversar e se coordenar no dia a dia, e não só naquelas reuniões trimestrais. E, por fim, é preciso gerenciar ativamente a resistência interna, mudando a cultura em absolutamente todos os níveis operacionais. Para fechar nossa análise de hoje, eu quero deixar uma provocação profunda para a gente refletir. As ações que guiam a rotina dessa organização hoje representam verdadeiras escolhas criadoras de valor ou são só uma resposta confortável àquele redemoinho operacional do dia a dia? O caminho para alcançar uma vantagem competitiva de verdade, sustentável, exige que a gente avalie com rigor os processos, que a gente deixe de ser mero administrador de crises operacionais e faça, de uma vez por todas, essa transição para o pensamento focado no longo prazo e na criação de valor. O nosso grande objetivo aqui foi iluminar a rota rumo a uma mentalidade genuinamente estratégica. Um grande abraço e até a próxima!